A partir de que idade, talvez com uma personalidade um pouco mais tímida, mesmo assim enfrentou no coração o desejo de ser sacerdote? A partir de que idade que isso aparece e de que talvez um pouco a timidez, ou repensou e disse, não, mas eu vou ser assim mesmo e tal, e acabou. A partir de que idade que isso começou a mexer no coração do senhor? Então, nós crescemos, né, nascemos, crescemos numa família religiosa, Uhum. uma família católica, religiosa, né, como Pedro disse, né, pessoas que trabalharam muito para que a família pudesse ter uma vida, digamos, uma vida estável. E eu descobri a minha vocação já na infância mesmo. Na infância, Dom Pedro já estava no seminário Sim. e vinha de férias, trazia livros e gostava de falar da vida dele no seminário, o que ele fazia, como era. Então tudo isso já vai criando, né? Criando lá no coração, lá no íntimo, um desejo também de viver para Deus, né? Viver para Deus. Mas depois eu comecei a trabalhar, trabalhava, estudava, então isso vai passando de certa forma, Uhum. vai ficando um pouco assim esquecido. Mas quando eu terminei, né, o ensino médio e precisava e tinha já no pensamento esse desejo, alguém também me ajudou muito, que foi o pároco da paróquia lá de Caconde, Padre Ivan. Então, através também do testemunho dele, da vida que ele vivia, do jeito que ele ensinava, isso também é muito importante, sabe? Os catequistas, os párocos das nossas paróquias, os contatos. Então eu creio que Deus, ele tem os caminhos dele, né? Uhum. Ele chama a todos, Sim. independente do temperamento ou Verdade, independente. verdade. Acho que Deus tem um plano para nós e a gente vai descobrindo isso no dia a dia. Mas com certeza, né, a vocação do Pedro me estimulou, me mostrou, me animou nesse caminho, com Olha que certeza. coisa. E o senhor Mas a também, decisão dele foi dele mesmo, dele porque ele já mesmo. tinha 18 anos, trabalhava, ele era funcionário de uma loja, Sim. quando ele resolveu ser padre, e ele já tinha refletido bastante, né? Então ele que tomou a decisão, ele até pediu para eu falar com meu pai, né? Meu pai, ele era muito bom, mas ele nunca tinha imaginado ter filho padre, assim, né? E quando eu fui, ele já ficou meio. Aí o Aí, outro. aí eu falei para ele, não, você que vai falar, né? Porque ele já. Aí ele foi disso, mas o meu pai, ele sempre nos apoiou. Ele sempre apoiou, embora em princípio ele preferia que nós seguíssemos outras Sim. carreiras, né? Mas ele apoiou sempre. Ele Ele era. pensava que indo para o seminário, para a vida religiosa, nós nunca mais retornaríamos lá na Ah, casa. entendi. Seria uma despedida, seria algo que nos faria estar distantes, longe Mas também deles, ele né? tinha uma compreensão mais realista, né, do ser padre, do trabalho, Uhum. da complexidade da função, né? Uhum. Então, mas ele nos incutiu muito, ele, a minha mãe, princípios éticos cristãos muito fortes. E ele mesmo seguiu. Ele respeitou nossa liberdade É. e ajudou. Mas é lógico que ele manifestou a sua ideia, né? Isso é sensacional, que coisa linda. Agora, o senhor também, desde cedo, Eu já sempre desejou quis ser ser padre? padre, nem eu entendo por quê. Eu sempre quis ser padre. Porque, Como que era? e O olha, senhor que na celebrava minha, de pequenininho e ele era o coroinha, não? Na casa... não, porque ele não, eu quando era menino, Ah, eu não tinha ele ainda. Mas eu
quis ser padre numa situação muito crítica na minha cidade, porque o Olha, padre da cidade, onde eu era menininho, sim. ele deixou o ministério Oh, naquela que época, coisa. casou com a secretária. Numa cidade pequena, isso era um Nossa. terremoto. E Ah, depois, eu era menininho, quando queria ser padre, na época do Concílio Vaticano II, que mudou tanta coisa na igreja, e no interior muita gente pensava, nossa, a igreja vai acabar, porque acabou o latim, acabou isso, acabou aquilo. ah, E mesmo no meio daquele terremoto, eu sempre quis ser padre. Né? Não sei, é uma coisa que eu mesmo me questiono. E nunca me arrependi também. Acho ótimo. maravilha. Já tenho 46 anos. Olha, Acho que o querido. senhor nem o senhor tem essa idade. Não, não tenho ainda não. Vou chegar lá. Agora uma coisa curiosa que Dom Luiz falou, que o senhor levava livros, não é? Geralmente um seminarista, quando volta em casa para as férias e tudo, não é muito praxe levar livro, mas Mas hoje quase nem existe mais. pois muito é, livro, pois né? é. É tudo Digital, digital, mas naquela época, livro equivalia a esses celulares, esses aparelhos. Isso mesmo. Mas o Porque senhor 40, percebia, pensa, 40 anos atrás, não existia nem computador. mas o senhor chegava a perceber que o Dom Luiz também poderia ter possibilidade de ser padre, Sim, porque ele e era levava os livros, eu curioso. nunca fiz a cabeça dele. Ele era coroinha, Certo. mas eu nunca fiquei buzinando para ele ser Certo. padre. Conversava tudo, a gente. Percebia talvez que ele Mas teria. eu não. Ele foi mesmo a decisão dele. Olha Nunca que- eu É fiz porque na cabeça dele. quando a decisão é de outra pessoa, não dura muito. Não dura, não Né? dura. Logo já termina. Estou com 37 anos de padre. Olha Então, só. quer dizer que Eu tem. estava na ordenação dele, né? Acompanhei um pouco quando ele era seminarista, né? Mas ele sempre teve a sua independência, as suas decisões bem dele, né? Eu não tem nada que pensar, mas o irmão mais velho que fez de jeito nenhum. Ninguém faz a cabeça dele. Até que ponto a ordenação presbiteral do Dom Pedro, quando o senhor estava lá, na ordenação dele, Ah, né? mas era mocinho. Até que ponto que o senhor chegou a se projetar? É isso também que eu quero para minha vida. Não por causa dele, mas por acender dentro do coração realmente um desejo ao presenciar o irmão sendo ordenado padre, né? Olha, nesta época da ordenação, eu estava trabalhando, estudando, eu participei, achei muito linda a ordenação. A ordenação foi em Franca, né? Nós nos preparamos para aquele momento, para aquele dia. Meus pais, né? Meus irmãos e pais, né? Somos uma família grande, né? 7. Mas naquela época eu estava pensando mais no trabalho mesmo, no trabalho, nos estudos. Claro que a ordenação é sempre um momento muito importante, mas a gente tem fases, né, na nossa vida. Não é que, assim, eu não me julgo com uma linha reta que você já vai vivendo e tendo uma certeza absoluta. Nessa época da ordenação do Pedro, eu estava mais assim voltado mesmo para o trabalho, para a escola, mas claro, não deixa de ser um momento importante, né? Não deixa de ser algo que marca, né? Sim. Marcante. Não, eu imagino, com certeza. Agora, o senhor se ordena e já é direcionado para trabalhar aonde? Em paróquia. Certo. Paróquia. Peguei paróquia, fui pároco muito tempo. Certo. Paróquia São Sebastião, depois eu fiz mestrado em São Paulo. Certo. Depois eu fui dar aula na universidade em Campinas. Fui pároco lá também. Paróquia Santos Apóstolos, na periferia da cidade. Dei aula 25 anos na Universidade Católica de teologia, para formar padres. Mas eu sempre tive a paróquia, né? Depois estudei em Roma, o bispo mandou estudar em Roma. Fiz doutorado em teologia, voltei.
peguei paróquia, trabalhei em seminário, ajudando a formação, sempre dando aula, paróquia e uma série de pastorais, né? Ajudei como diretor espiritual de seminário, pastoral familiar e muitas outras comissões, né? Do jubileu do ano 2000, comissão missionária. Depois fui pároco no centro, né, de Campinas. Certo. Lá eu fui padre 27 anos, na cidade de Campinas. Olha E só. de lá eu fui eleito bispo da cidade de Amparo, né, da diocese de Amparo. Isso. E lá eu fiquei 5 anos e 9 meses. Sim, entendi. Eu fui eleito bispo em 2010. Esse ano fazem 14 anos. Olha só. São 5 anos e 9 meses em Amparo e 9 anos, quase vai completar 9 anos em Santo André. Olha. E o senhor, quando se ordena sacerdote, já começa a trabalhar por onde? Como que foi o resumo da trajetória? Eu comecei numa paróquia em Mogi Guaçu. Certo. Fui ordenado por Dom Tomás Vaqueiro, servo de Deus, Dom Tomás. Ah, é servo de Deus? Olha que coisa. Ele ficou 27 anos como bispo de São João da Boa Vista. Eu entrei por São João da Boa Vista, né? Fui já encardinado, ordenado, diácono, padre, São João. Então fui para Mogi Guaçu. Fiquei em Mogi Guaçu 5 anos. Também fui para Roma estudar ética, moral. Fiz o mestrado. Retornei para Vargem Grande do Sul. Fiquei lá 6 anos e fiz uma experiência como reitor de seminário. Olha. Novamente em Mogi Guaçu. É algo muito, assim, algo muito bom. Foi bom para mim fazer essa experiência, né? Ajudar os seminaristas na sua vocação, no seu discernimento, na sua caminhada rumo ao sacerdócio. Depois fui para São João da Boa Vista, fiquei na paróquia novamente. E lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, São João da Boa Vista, uma periferia da cidade, São João, foi lá que eu fui nomeado, então, para ser bispo em Marília. Olha que coisa. A curiosidade aqui da conversa também é saber até que ponto ter um irmão padre ou irmão bispo, tanto na época de seminário, depois de ordenado, facilita de ter um apoiando o outro no caminhar da vida vocacional. O que o senhor acha, Dom Pedro? Eu acho bom. Eu acho que é muito bom, até um privilégio, porque tem muitos assuntos que você quer conversar sobre o exercício do ministério que só outro padre pode entender. E quando é o irmão? Então, quando é o irmão, você tem mais confiança para conversar, trocar ideias, né? E digo não só no nível do trabalho, mas pessoal também. Sim, claro, né? claro. Eu acho isso. O senhor também pensa a mesma coisa, não? Sim, é ótimo, né? Muito bom. Nós temos a nossa amizade sempre, como disse o Pedro, resguardando uma autonomia. Sim, sim. Isso é importantíssimo. Sim. É importantíssimo que a gente se apoie, colabore, tenha amizade, a gente possa ter segurança na amizade um do outro, mas sempre com autonomia. Eu acho que seria o segredo, talvez, não sei, de uma amizade verdadeira. Sim. Você estar em comunhão, mas não submisso ou dependente. Acho que isso estraga a relação de qualquer pessoa. Você estar dependente, submisso, não. É
uma relação tranquila, uma relação amiga, de confiança. E ajuda também, porque eu acho que é muito importante a solidariedade. Claro, claro. De ajudar, né? Fazer o que for melhor para ajudar, né, a pessoa. Mas, sem dúvida que é bom ter alguém, um irmão, que seja um irmão, primo, parente, né? Que compartilhe as preocupações da gente, né? E mesmo sem interferir no trabalho, eu pouco vou lá na diocese dele e ele na minha, né? A gente aproveita quando tem esses encontros. E olha que não é tão longe assim, não é? Ah, mas a gente tem muita ocupação. Não dá para ficar indo. Quando tem esses encontros é mais fácil, a gente conversa, né? Você pode ficar junto. E também, à medida que o tempo passa, muitos parentes, né? Cada um toma um rumo, tal, e nós estamos na mesma barca, né? Isso. Então é mais fácil a gente se encontrar, conversar. Por exemplo, nossas irmãs têm os filhos, os cunhados, então eles têm a vida deles, né? Não dá para você querer ficar ali, que eles vão vir na CNBB com a gente, vir na Assembleia. Não vai. Não tem condição. Então agora nós podemos vir. Então nós conversamos. Que bom.